Graças a Deus. Assim como você está em pé, abra sua Bíblia em Apocalipse 3, de 1 a 6. Nós vamos ter esse tempo da leitura desse texto, a palavra do Senhor, onde fala-se de Jesus dando uma advertência a mais uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Sardes. E a Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode sentar, querido. Esse texto da palavra de Deus vai nos colocar diante de uma igreja que tinha uma vida ativa. Não era uma igreja parada. No entanto, Jesus a classifica como uma igreja morta. Não era uma igreja que não tinha atividades, mas Jesus olha para essas atividades, que ele chama de obras, e diz que essas obras não estão perfeitas, que essas obras estão infrutíferas, que elas não estão chegando ao trono da graça com muita alegria ao coração, nem aos olhos do Senhor. Por isso, é uma advertência à igreja de Cristo em todo tempo e toda época. É uma advertência à nossa igreja, é uma advertência a toda e qualquer igreja. O Apocalipse não é um livro que nós colocamos ele apenas num tempo. O Apocalipse é um livro atemporal, porque ela é uma revelação. E essa revelação é para todo tempo, para todo momento, para toda hora. Jesus começa dizendo que conhece essas obras. Conheço as tuas obras. E ele vai dizer no versículo 2 que não achou as obras perfeitas sobre os olhos do seu Deus. A igreja estava agindo, trabalhando. Mas quando a gente olha para a palavra usada aqui, as obras, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Está reverberando muito aí? Está ruim? Tá bom? Tá, porque aqui está dando uma reverberação esquisita, mas tudo bem. Estamos testando esse modelo Fátima Bernardes aqui. Eu estou meio perdido aqui, né, mas vamos tentando. Bom, a grande questão é que essa palavra obras aqui não quer dizer simplesmente aquilo que a igreja faz ou que você faz, mas aquilo que está dentro do seu coração quando você faz, a motivação com que você faz. E é por isso que Jesus vai dizer, eu conheço as suas obras, porque ele é aquele que conhece o nosso coração. Ele não só sabe o que eu faço, mas ele sabe como eu faço, qual a motivação com que eu faço, por que eu faço ou deixo de fazer. É quando você fala para o seu marido fazer uma coisa, ele diz, já vou, meu bem, vai lá e faz, mas a cara dele amarradíssima. E você diz, eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua motivação. E algumas esposas dizem assim, então não faça, daí ele está sempre com a cara amarrada. Com cara amarrado eu não quero que faça, daí ele está sempre com a cara amarrada. É uma técnica para as irmãs, não fala nada, deixa ele fazer com a cara amarrada também. Quem sabe um dia a cara muda. Mas é mais ou menos isso. Jesus está preocupado não só com o que você está fazendo, porque aquela igreja era uma igreja operante, era uma igreja que fazia. Só que faltava algo. Ou faltava qualidade no que se fazia, excelência naquilo que se fazia, porque talvez fazia
mal feito, com má vontade, de qualquer jeito. Não havia excelência, talvez, naquela igreja, não posso dizer, porque a Bíblia não diz, mas muitas vezes nossas obras são condenadas diante de Jesus porque são mal feitas, porque fazemos de qualquer jeito, porque vamos de qualquer forma, porque prestamos um serviço que não tem qualidade. Quando você chega num setor público e é mal atendido, qual é o sentimento que você tem? Que aquela pessoa não prestou um serviço com excelência. Ela fez, mas o coração dela, ela não fez. Talvez as obras dessa igreja fossem obras que estavam com uma falta da motivação ideal. Não era o amor a Deus, nem o amor às pessoas, mas simplesmente uma obrigatoriedade. Eu tenho que fazer, até que saía bem feito, mas não saía com aquela alegria no coração. Talvez as obras dessa igreja estavam faltando capacitação do Espírito Santo de Deus. Era uma igreja que fazia, mas fazia as coisas na sua própria força. Não dependiam do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava à disposição daquela igreja, mas ela não usava o Espírito Santo na obra. Então a obra sempre era algo que era feito num peso humano. Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja trabalhando e elas se sentem cansadas. E elas estão sendo sugadas. E elas estão sempre desanimadas. Por quê? Porque está fazendo com a sua própria força. Quando nós olhamos para essa igreja, uma igreja que fazia, mas quando Jesus diz, olha, eu conheço as suas obras, e eu não vejo elas aperfeiçoadas, eu não vejo elas inteiras, eu não vejo essas obras chegando ao meu trono com um cheiro suave. Elas não me satisfazem. E por causa disso, Jesus vai dizer que o que ele consegue ver, o que ele percebe realmente, Jesus não está olhando só a agenda da igreja, Jesus não está vendo se tem culto de jovens, se culto de adolescentes, se tem reunião de mulheres, se tem um ensaio do coral, se tem atividades, ele não olha só a agenda da igreja, ele olha o diário da igreja. E você que é adolescente sabe que tem uma grande diferença entre agenda e diário. A agenda a gente diz os nossos compromissos, as nossas atividades, mas no diário a gente escreve o nosso coração. A gente diz os nossos sentimentos, a gente diz das nossas frustrações, a gente diz quem realmente nós somos. E Jesus vai dizer, olha, eu estou conhecendo, estou vendo o coração, porque na verdade é isso que me importa, porque as obras de vocês, as obras dessa igreja, na verdade devem expressar apenas aquilo que vai no coração de vocês, porque senão são obras mortas e vazias. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aqui talvez uma triste constatação com a igreja de Sardes. Era uma igreja que vivia de aparência, vivia da glória do passado, daquela cidade, daquela igreja. A igreja de Sardes é muito parecida com a cidade de Sardes. A cidade de Sardes era um importante centro de mercado, de rotas comerciais, numa época gloriosa daquela cidade. Foi capital de um grande império chamado Império Lídio. Teve um rei que foi conhecido como o maior rei, o rei mais rico, né, de todo o seu tempo, chamado Rei Creso. A aparência era de vida, de pujança, de uma cidade assim extremamente bem-sucedida. Assim como a igreja, mas por dentro ela estava morta, porque o seu diário estava cheio de angústia, sofrimento, tristeza, decepção, pecado, e não estava refletindo nas suas obras aquilo que Jesus queria. Eu estou vendo que você tem um monte de atividade, Jesus está dizendo. Mas o que gera vida nisso? Eu me lembro da história de Naamã. Naamã era um grande comandante do exército sírio. E de repente ele chega e descobre que por trás de toda aquela estrutura, por trás toda aquela imponência, atrás de todo aquele poder que ele tinha,
de ser o comandante de todo aquele grande exército, por dentro ele estava doente, com lepra, era fadado à morte. Mas é engraçado que mesmo sabendo que eu estou morrendo por dentro, eu ainda vivo com a glória externa. Eu ainda vivo de aparência. E ele chega para o profeta e acha que o profeta o receberia com um tapete vermelho, porque afinal de contas, quem era aquele homem? O profeta manda dizer que ele tem que se banhar lá no rio, e nem é um rio lá do Eufrates, um rio tão bonito, é um riozinho, o Rio Jordão. Porque ele não tinha entendido que Jesus conhece a gente. Não estava falando com ele o comandante, estava falando com ele Naamã. Um homem leproso, um homem que estava fadado a morrer. Jesus está dizendo que essa igreja está morta, ela já morreu. Não é que nem está doente, parte dessa igreja já morreu. Ele vai dizer que parte dos membros dessa igreja já estão só vivendo uma vida que deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a coisa vai andando. E eu estava ouvindo um sermão sobre esse texto, do reverendo Samuel, da igreja presbiteriana de Anápolis, e ele conta a história de um avião que cai em 1999 com um grande jogador de golfe, e mais 121 pessoas morrem nesse voo. Mas o mais estranho é que esse avião decola, não há nenhum contato com a cabine de comando, não há nenhum contato com ninguém, e simplesmente ele voa durante 1000 quilômetros e cai. E durante esse voo de 1000 quilômetros, os caças americanos foram até o local para ver o que estava acontecendo, e apenas identificaram que dentro estava tudo cheio, coberto de gelo por dentro do avião. Alguma coisa destruiu a capacidade daquelas pessoas de respirarem, morreram asfixiadas toda a tripulação, e por causa disso aquele avião estava no piloto automático. Durante 1000 quilômetros, aparentemente havia governo, comando, vida, mas já estavam mortos há muito tempo. Estavam no piloto automático. Às vezes, nós, crentes em Jesus, estamos no piloto automático da nossa vida espiritual. Todos os dias, fazemos as mesmas coisas, mas elas não reverberam mais dentro da gente. É só um ritual. Tomamos o café, abrimos talvez a nossa Bíblia em um lugar aleatório, fazemos uma oração que nós mesmos sabemos que não chegou nem na esquina e continuamos a nossa vida. Estamos mortos. Estamos mortos. E para este grupo de pessoas mortos dessa igreja, Jesus vai fazer uma advertência. Ele vai dizer: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, está dizendo que eu sou aquele que tenho a plenitude do Espírito de Deus. Eu sou aquele que tenho a perfeição do Espírito de Deus. Eu sou aquele que tenho a plenitude da vida de Deus. Eu sou aquele que trago santidade. Eu sou aquele que trago a completude, não lhe falta nada. E eu sou aquele que trago vida. Eu tenho o Espírito em minhas mãos. O Espírito está em mim. E é interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em Gênesis, você vai ver que havia o caos. Não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que entendemos é que ali o Espírito era o que trazia ainda, conciliava e organizava e trazia vida àquele local. O Espírito de Deus é que traz vida sobre os mortos. O Espírito de Deus é que sopra em nós vida.
Não é isso que a gente lembra em Ezequiel 37, o vale de ossos secos? O que Deus diz para aquele homem? Profeta, profetiza sobre esses ossos. Porque eu, Senhor, quero trazer vida sobre o meu povo. Eu quero que os ossos secos, que estão em vários lugares, que o fêmur que está lá, que o crânio que está lá, que o pedaço da escápula, alguma coisa, todos os pedaços deste corpo saiam do lugar e eles comecem a se juntar. E não só juntar os ossos, mas trazer os nervos e músculos. Não só nervos e músculos, mas também toda a pele. Eu quero renovar, eu quero trazer vida. E por final, sopra sobre este corpo para que tenha vida. É isso que eu quero fazer no meu povo que está morto. E é isso que Jesus está dizendo. Eu quero soprar vida. O Espírito de Deus que habita em Jesus quer trazer vida àquele que está morto. Não tem outro jeito. Quem está morto, não adianta outra coisa a não ser um avivamento. Romanos 8:11 vai dizer que o mesmo Espírito que habita, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, e se aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos estiver em vocês, ele lhes dará vida, por meio do seu Espírito que habita em você. Romanos 8:11. Isso quer dizer que o Espírito de Deus quer trazer vida a mim e a você. Por isso hoje, a análise é muito sincera que eu e você precisamos fazer. Você está vivo? Ou você está morto? Você está vivendo a fama de vivo? Porque se você estiver morto, não adianta você chegar aqui e falar assim, a partir de amanhã eu vou ler a Bíblia. Porque não haverá dentro de você vida do Espírito para te dar essa paz e essa alegria e esse desejo. Porque você está morto. Mas você precisa ser vivificado pelo Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus vivificar você, os seus olhos vão ter desejo de ler a palavra, os seus olhos vão ter desejo de ver a palavra do Senhor, os seus ouvidos estarão desejosos de ouvir a palavra de Deus, os seus joelhos estarão interessados em dobrar-se diante de Jesus, porque o Espírito vivificou você. Em Efésios vai dizer, vem tu, desperta, sai dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esse é a advertência de Jesus. Eu tenho o poder do Espírito para vivificar você. Uma coisa interessante que acontece é que Jesus continua trazendo advertência sobre essa igreja. A segunda coisa que ele vai dizer é que esteja atento. E ele vai dizer que não só esteja atento, quanto fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ou seja, se tem um grupo de pessoas nessa igreja que já morreu e precisa de avivamento, nessa igreja de Sardes ainda existe um grupo de pessoas que não morreram, mas estão adormecidas. Ficar atento aqui é uma expressão de fique vigilante, acorde, abra os olhos, a sonolência está tomando conta de você. Versículo 3 vai dizer, lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá nem a hora, a que hora virei contra você. Jesus estava pegando a realidade daquela igreja e fazendo lembrar a realidade e a história daquela cidade. Aquela cidade era marcada. Aquela cidade, vou fechar aqui, acabou? Vou tentar mais? Aquela cidade era uma cidade que era orgulhosa, mesmo que não tinha mais nada para se orgulhar. Ela ainda era orgulhosa porque ela acreditava plenamente que era protegida por uma deusa chamada Cibele. E essa deusa Cibele era a Artemis de lá. Interessante que, olhando um pouco para a história dos deuses
a gente percebe que é meio parecido com a realidade nossa do Brasil. Eu vou pegar o microfone aqui, querido, e vou usar o vermelho, porque daí a gente fica em paz. Depois a gente testa mais. Era meio parecido com a realidade do nosso país. Você conhece que existe a Maria, né? A Virgem Maria. Mas, em Navegantes, ela é a Nossa Senhora dos Navegantes. Em outro lugar é Maria da Anunciação, Nossa Senhora Aparecida e tantas outras, porque são manifestações da mesma Maria em vários lugares. Assim também era lá. A Artemis era essa deusa, mas naquele lugar ela se materializava na ideia de Cibele. E essa Cibele era frequentemente conhecida como essa deusa da proteção. Era a deusa da guerra, mas também a deusa que tinha a ideia de vida, morte e renascimento, porque, segundo a lenda, ela ressuscitou o próprio filho e amante Artes. Então, eles acreditavam que aquela Cibele, aquela deusa era protetora da cidade. E por ser protetora, eles acreditavam que essa cidade era fortificada. Essa cidade era no alto de uma colina, de difícil acesso. Sardes nunca foi tomada em ataque. Nunca um exército conseguiu, em ataque, tomar essa cidade. Somente 2 vezes ela foi tomada de surpresa. A primeira foi com o rei Ciro, aquele rei persa, que toma essa cidade de maneira muito sorrateira. Um dos soldados dele, ele cerca essa cidade durante 14 dias, e aí um dos soldados dele encontra um buraco na muralha, entra por essa fresta das pedras e chega até os portões daquela cidade. Mas ele só abre os portões daquela cidade porque toda a cidade estava dormindo. Entra, toma a cidade. No ano de 218 a.C., Etíoco Epifânio faz a mesma coisa. Cerca a cidade, encontra uma brecha, entra, e sabe o que os sardenses estavam fazendo? Dormindo. E quando Jesus pega e diz assim, olha, você precisa ficar atento, porque a sonolência sua tem lhe custado que o inimigo entre e tome conta de você. Todos os irmãos daquela igreja lembravam do quê? Das únicas 2 vezes que por causa da falta de vigilância, da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de ficar vigilante, foram tomados em assalto e perderam a batalha. Jesus está dizendo, há uma parte da igreja que adormece. Há uma parte da igreja que não entendeu ainda que há uma atitude para com a vida que está cada vez mais perdendo o sentido. Não consegue perceber mais o peso, nem a consequência, nem o problema do pecado. A gente começa a adormecer. E aquilo que antes você dizia que era errado, pecado, começa a passar despercebido por você. A gente não percebe. Ações, atitudes, posturas, que antes nós olhávamos para elas e tínhamos bem claro que isso não é certo. Agora, o é. Jesus vai fazer uma advertência. Para uma igreja adormecida, ela precisa se despertar. E é por isso que ele diz que deve haver um arrependimento. E arrependimento é exatamente essa postura de abrir os olhos, dizer o que está acontecendo. E para isso ele vai dizer 3 grandes verbos aqui. O primeiro é, lembre-se. Então,
Por causa do pecado, nós fomos esquecendo da graça. Por causa do pecado, nós fomos esquecendo do amor. Por causa do pecado, nós fomos esquecendo da fidelidade. Por causa do pecado, nós fomos esquecendo dos votos e compromissos que fizemos com Deus. E por causa do pecado, nós vamos adormecendo e a vida vai tomando forma. É hora de lembrar-se do quê? Lembrar do que você recebeu e do que você ouviu. E aqui talvez seja a base do arrependimento. Quando Jesus usa essa expressão, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Principalmente ouviu, ele estava dizendo àquelas igrejas. Eu preciso lembrar você, relembrar, já disse aqui, como era a maneira da entrega do recado de Deus para essas igrejas. Você percebe que as cartas são endereçadas a quem? Ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? Eram os líderes. Na pessoa do seu pastor, na pessoa do seu bispo, na pessoa do líder. E esse líder recebia essa carta, lia essa carta e transmitia essa carta. Transmitia os seus recados, transmitia as advertências, transmitia os elogios. A quem? A igreja que ouvia. Então os ouvintes estavam recebendo o recado de Cristo. Os ouvintes eram a igreja. E quem transmitia o recado era o mensageiro, o seu líder, o seu pastor, o seu bispo, que estava à frente. O que Jesus está dizendo, olha, o seu pastor, o seu líder, as pessoas que estão aqui na frente da igreja, estão dizendo a vocês, vocês têm recebido os meus recados, vocês têm recebido a minha palavra, vocês têm recebido o padrão, vocês têm recebido a orientação, vocês têm recebido os parâmetros de uma vida que mostra uma vivacidade, que mostra um despertamento, que mostra que vocês não só estão mortos, que mostra que vocês também não estão adormecidos. É isso que vocês devem ouvir. É isso que vocês devem atender e não esquecer. Então, o padrão aqui é que, para que você não adormeça, você precisa estar lembrando do que a palavra de Deus diz. E se não me engano, a gente só lembra daquilo que a gente recebeu e ouviu. Por isso, talvez nós tenhamos muitos queridos que nós amamos, adormecidos, porque não têm ouvidos. Ou talvez tenham ouvidos, mas não param para ouvir. Talvez até param para ouvir, mas estão tão sonolentos da vida que não conseguem entender. E assim como os pedagogos chamam de analfabetismo funcional, aquela criança que lê e não consegue entender, né? Os professores estão aí, porque você sabe que tem criança que lê o que ela lê, mas ela não entende o que ela está lendo. Assim, existe crentes analfabetos espiritualmente, que vão ler ou ouvir, mas não conseguem entender o que Jesus está dizendo. A sonolência já tomou conta. E mesmo que o Espírito Santo ainda esteja falando ao coração deles, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito está dizendo à igreja. O Espírito não disse à igreja de Sardes e parou. O Espírito diz à igreja, primeira igreja batista pioneira em Blumenau, o Espírito diz à igreja que se reúne na sua casa, o Espírito diz à igreja que se reúne na sua fábrica, o Espírito diz à igreja que se reúne lá no seu colégio. O Espírito diz às igrejas. Só que é necessário lembrar o que você ouviu e recebeu. E a segunda ação, o padrão é a palavra. O padrão é o que diz aqui. E o segundo é obedecer o que diz aqui. Porque reconhecer que a palavra é padrão não faz alguém obediente.
E eu tenho me entristecido muitas vezes como pastor do Evangelho, que nós ouvimos as pessoas dizendo, eu sei que está errado, mas não quero mudar. A obediência é a demonstração de que você entendeu que você não vive de aparência, entendeu que você não vive do passado, entendeu que você não vive protegido, você está desprotegido longe de Deus, você está desprotegido se não estiver se alimentando de Deus, você está desprotegido se não tiver ação do Espírito de Deus. Você vai ser vítima das ações do maligno contra a sua vida, e mesmo assim, você sabe disso, mas não consegue obedecer o que eu chamo de rebeldia à palavra de Deus. Um dos quesitos da sonolência é a desobediência, uma desobediência teimosa. Só a humildade faz com que eu reconheça e tome uma postura de obedecer. Eu estou errado. Cristo está certo. E eu preciso do seu Espírito para obedecer o que o Senhor me manda fazer. E a terceira é, arrependa-se. Arrepender é exatamente pegar tudo aquilo que você ouviu, tomar uma postura e ter uma ação. E essa ação é uma ação do Espírito Santo de Deus em você, mas é uma ação de você para com Deus. Para uma igreja adormecida, Deus pede despertamento. E o despertamento não é você fazer coisas que você não sabe, mas é ouvir aquilo que você recebeu, colocar no seu coração, ter uma postura de obediência a Cristo e dizer, eu preciso mudar de caminho e de destino. Arrependimento significa conversão. Arrependimento quer dizer mudança. Arrependimento quer dizer retorno. Vem, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. Mas havia nessa igreja uns poucos que não sujaram as suas vestes. Jesus diz que são poucos. Mas acredito plenamente, pelo conceito que a gente vê na palavra de Deus, até da própria conversa de Abraão com Deus. O conceito judaico dos 10 justos. Que Deus não destruiria aquele lugar se tivesse um grupo de pessoas justas ali. Eu acredito que Cristo está dizendo assim, há um grupo de pessoas os quais ele chama de dignos, que não se contaminaram as suas vestes, que eles não abriram mão dos seus valores, que eles não se esconderam atrás das suas aparências, das suas conquistas, da sua imagem, eles estavam bem puros diante de Cristo. Porque se Jesus é aquele que conhece as minhas obras, ele me vê por dentro. E ele sabe como eu sou. Novamente, aqui uma coisa muito interessante. Jesus usa uma situação daquela cidade. Uma das marcas daquela cidade, que ela era uma cidade de grande indústria de lã. E também uma cidade que se gabava de ter conhecido ou descoberto uma técnica de tingimento da lã, assim, revolucionária. Então, eles faziam aqueles tecidos, muitos tecidos, e eles tingiam, e o tingimento era de cores muito vivas, muito bonitas, que saltavam aos olhos.
Então, entre um branco, simplesmente branco, e uma peça toda colorida, o que chamava mais atenção naquele tempo eram as peças coloridas, porque era uma arte esse tingimento. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão vivendo de tingimento. A igreja de Sardes estava com as peças sujas. Sabe aquela roupa branca que encardiu? Simples. Manda para o tingimento. Faz uma tinturaria, deixar aquela peça bonita, viva, e dá para usar. Mas você sabe que tem uma mancha de café bem no meio. Você sabe que está suja. Você sabe que está encardida, você sabe que tem uma impureza, mas está escondida por trás de uma grande beleza exterior. Sardes também estava contaminada pelo pecado. Os historiadores dizem que essa cidade tinha uma fama, na época onde o Tibério conquista a cidade, que foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo. Ele reconstrói essa cidade parcialmente e, por causa disso, ele de uma certa forma, introduz ali uma vida devassa do Império Romano. E aquela cidade cai numa luxúria, numa devassidão tão grande, e vivia exatamente assim. E a cidade, então, em vez de ser impactada pela igreja de Sardes, de toda essa sujeira dessa cidade, a igreja de Sardes consegue incorporar a cidade dentro dela. Mas como era incoerente a sujeira do pecado e a vida com Cristo, inventa-se um tingimento dentro da igreja. Tingimento são quase mesmas letras de fingimento. A igreja de Sardes poderia ser chamada da igreja incoerente, que tinha uma reputação de colorida, mas escondia a sujeira do pecado que manchava o seu caráter. Faltava integridade dentro dessa igreja. E quando a gente fala em integridade, a pessoa pensa em perfeição. Não, integridade não tem a ver, não quer dizer perfeição. Integridade quer dizer alguém que se entrega por inteiro, quer dizer inteireza. Você sabe por que Deus chamava o Davi de um homem íntegro? E a gente sabe que, em termos de perfeição, cá entre nós, né? Davi não era o perfeito. Que diria Batseba. Um homem que foi adúltero, um homem que mandou matar o seu melhor homem lá traiçoeiramente. Não era assim, como diria minha mãe, uma flor que se cheire. Mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, portanto, um homem íntegro. Por quê? Porque no momento onde a casa caiu, ele se entrega por inteiro, ele se arrepende por inteiro, ele lança sua alma por inteiro. O que Jesus está dizendo aqui é que essa igreja não era inteira, porque havia uma incoerência. Ela queria viver os prazeres do mundo, e ela se entregava por inteiro aos prazeres do mundo, ela se chafurdava na sujeira do pecado totalmente, mas não tinha o entendimento que aquilo não tinha condição de conviver com isso dentro da vida em igreja. Que Cristo olhava e dizia, eu conheço a sua sujeira. Mas para isso a gente tem tinta. Para isso a gente tem performance, para isso a gente tem impressão, para isso a gente tem um dia que a gente chega e dá um glória a Deus, que a gente ora mais alto, que a gente dá uma performance para as pessoas, elas dizem assim, como o fulano é consagrado. Jesus vai dizer,
eu conheço as suas obras. Eu sei a sujeira que está no seu coração, eu sei a sua tinturaria, eu sei a sua performance, eu sei a sua cosmética, eu sei o quanto você passa de maquiagem para esconder a feiura do seu pecado. Mas uns poucos não fazem isso. Uns poucos são que não contaminaram as suas vestes. E para esses há uma promessa: eles andarão comigo. Veja, Jesus não está dizendo aqui de pessoas santas no sentido de não terem pecados. Jesus está dizendo de gente que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele não está dizendo aqui de pessoas perfeitas, ele está dizendo de pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ele não está dizendo aqui de pessoas que vivem uma vida certinha aos olhos das pessoas. Ele está dizendo de pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E esse que é o vencedor é aquele que entrega-se a Cristo por inteiro e que reconhece que é pecador e que sabe que precisa de Cristo, sabe que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ele sabe que de manhã o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ele sabe que à noite o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. E é por isso que ele entende que a lavanderia do céu está sempre na vida dele. Porque todas as vezes ele precisa de uma lavagem do sangue do Cordeiro. Tem a ver com céu, salvação, mas tem a ver com santidade e santificação. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 7, 13 e 15. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Para uma igreja que está com vestes sujas, Jesus indica o sangue purificador. E a promessa é que, por causa disso, ele jamais apagaria o seu nome no livro da vida. O vencedor, versículo 5, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Interessante que as cidades, e principalmente a cidade de Sardes, havia o registro civil, um livro do nome dos vivos, assim como nós temos. Naquele registro, quando alguém morria, era tirado fora. Só ficavam os vivos. E você sabe que toda a igreja, principalmente as igrejas batistas, tem rol de membro. Nós temos um rol de membro. É o rol das pessoas que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, foram batizados no batismo evangélico e fazem parte dessa comunidade chamada Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Mas esse rol não representa o livro da vida. Porque nesse rol existem pessoas mortas. Mortas espiritualmente. Pessoas que deram seu nome, se tornaram membros, mas que hoje não conseguem mais ter nenhum tipo de postura ao lado de Cristo. Que vivem a vida, de vez em quando aparecem, sentam nos bancos ou nas cadeiras, parece um culto, vêm, talvez frequentam assiduamente, mas que nada os toca, porque já estão mortos.
Nesse hall de membros da nossa igreja tem gente adormecida. Mas nesse hall também tem pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente que disse, eu preciso de Jesus. Eu preciso ouvir, eu preciso parar, eu preciso obedecer, eu preciso me arrepender, e por causa disso são vivos. Por causa disso estão despertados. Porque o dia que eu parar e não perceber que eu preciso de mudança na minha vida, se algum dia eu parar e não perceber que eu preciso olhar e dizer alguma rota na minha vida que está errada, eu já estou esquecendo que o Espírito diz às igrejas. Aqui na frente tem um pecador que foi lavado no sangue do Cordeiro. Tem aqui na frente um pecador que tem limitações como todos vocês. Mas a maneira de eu saber que eu estou vivo é quando ainda o Espírito Santo ainda me admoesta, que ainda o Espírito Santo diz para mim que precisa de mudança, ainda o Espírito Santo diz que tem áreas da minha vida que estão sujas, ainda o Espírito Santo tem autoridade para dizer através do seu líder, tem autoridade para dizer através dos irmãos, mas tem autoridade para dizer através da sua palavra, Jaques, limpe as suas vestes. E é por isso que caracteriza entre vivos, mortos ou sonolentos. Estes têm o seu nome no livro da vida. O livro da vida está descrito em várias partes na Bíblia. Em Êxodo 32 diz o próprio Moisés dizendo para Deus, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes os pecados, senão risca o meu nome do teu livro. Apocalipse 20:15 vai dizer, se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21:27 diz, nela jamais encontrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como pastor, eu gostaria que o hall de membros da nossa igreja fosse o mais parecido com o livro da vida. E é por isso que essa palavra é para mim e para você. Não sou eu que estou dizendo para você qualquer coisa a respeito da sua vida. Eu creio que seja o Espírito que está dizendo a você. Lembra do que você ouviu. Lembra do que você cria. Lembra da fé que você defendia. E talvez você está adormecendo e não está sentindo mais a palavra do Espírito soprando no teu coração. Talvez a alegria do teu coração já foi há muito tempo. O Senhor Jesus está dizendo que com Ele tem resposta para tudo. Se você está morto, Ele vai soprar por você vida. Se você está adormecido, Ele vai te despertar com arrependimento e transformação na palavra dEle. Se a sujeira, o sangue dEle nos purifica de todo pecado. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E a minha oração é exatamente essa. Oração simples. Senhor Jesus, por favor, não deixe a nossa igreja se assemelhar a Sardes. Amado Deus, não deixe a nossa igreja se assemelhar a Sardes. Senhor, se há mortos aqui entre nós, que não conseguem mais ver o poder, a consequência
e a desgraça do pecado em sua vida. Ó Espírito de Deus, sopra sobre esses ossos para que eles vivam. Senhor, é triste, muito triste dizer isso, mas eu já não me iludo mais, Senhor. Tua palavra diz que muitas vezes as pessoas vivem de aparência, mas o Senhor vê o nosso coração, o Senhor vê a intenção dele. Ressuscita essa pessoa, como o Senhor ressuscitou dos mortos e nos trouxe vida e vida plena. Senhor, se temos adormecidos aqui, que o passar do tempo fez com que eles relativizassem um monte de coisas. Relativizasse a tua palavra, relativizasse a fé, relativizasse a obediência, relativizasse o amor. Senhor, que haja arrependimento, conversão, mudança e que a tua palavra volte a ser desejada, ansiada e vivida na vida de cada um. Senhor, que aqueles momentos de oração que há muito tempo não existem mais, que aquele choro gostoso na sua presença, que era bem típico da vivacidade, do despertar, do despertamento, Senhor, traz de volta, Senhor. E dá sede e fome, porque o pão, que é o Senhor, tem um monte. O que nos falta é fome, porque pão nós temos. Dá fome à tua igreja, desperta o teu povo e faz-nos ser estes que têm as vestes limpas, que são chamados de dignos, que honram o teu nome em tudo. É isso que oramos pela nossa igreja, a igreja que o Senhor comprou com seu sangue, e essa agência chamada Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Aviva a tua igreja, desperta a tua igreja, limpa e purifica e santifica a tua igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.